abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós faremos a leitura do versículo 10 ao versículo 17. Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao versículo 17. Vai estar projetado para você também aqui. E essa noite eu quero compartilhar com você sobre o tema Endireitando a Vida. Você pode repetir comigo? Endireitando a vida. Mais uma vez. Endireitando a vida. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada, diga comigo, encurvada. E de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Feche seu olho só um minutinho, põe a mão no seu coração. Eu queria que você orasse pedindo ao Senhor: fala comigo, fala como eu consigo ouvir tua voz. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, de uma forma que a gente consiga compreender a tua voz. O Senhor é quem nos sonda e quem nos conhece, e o Senhor definitivamente sabe do que nós precisamos ouvir. O Senhor não nos trouxe aqui por acaso. Então, Espírito Santo de Deus, fala conosco, de uma forma bem clara, que não haja dúvida no nosso coração. E me use apenas como instrumento do Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Endireitando a vida. Um transatlântico, quando vai cruzar o oceano, vou dar o exemplo do Oceano Atlântico, que tem por volta de 6.000 metros, ou 6.000 quilômetros de distância, precisa estar atento a um detalhe, do contrário, o descuido quanto a esse detalhe pode comprometer toda a viagem. Há um homem que é responsável na embarcação por esse instrumento, e ele não pode, em hipótese alguma, descuidar, tirar os olhos. Talvez depois do capitão, ele seja a pessoa mais importante na embarcação, o oficial de navegação. Esse homem tem a responsabilidade de estar atento quanto à rota traçada para chegar ao seu destino. E ele está ciente de que, se ele cometer um erro, ele pode comprometer toda a viagem. Um descuido, por mínimo que pareça, por mínimo que seja, pode comprometer toda a viagem. Por exemplo, se ele desviar no curso, nesse percurso de 6.000 quilômetros,
1 centímetro, ele vai chegar cerca de 60 quilômetros distante da sua rota, do seu propósito. 1 centímetro a cada metro de desvio, que parece imperceptível, o levará a 60 quilômetros de distância do seu destino, do seu propósito. Se ele não endireitar, estiver atento à sua rota, um descuido pequeno pode comprometer toda a sua viagem. Eu tenho aprendido ao longo dos anos que nós nos preocupamos demais com as coisas grandes, enquanto deveríamos estar atentos com as coisas pequenas. É muito difícil tropeçar em coisas grandes. Os maiores perigos da nossa vida dizem respeito às pequenas pedras que estão no nosso caminho. É quando nós descuidamos centímetros e perdemos a rota e vamos desviando do nosso destino, do nosso propósito, endireitando a vida. Jesus, ele começava a ir para Jerusalém, é o que diz no capítulo 9, verso 51, e esta é a última vez que Jesus entra numa sinagoga. E na sinagoga lá estava uma mulher torta, uma mulher encurvada, há 18 longos anos. A vida desalinhou para aquela mulher. Eu queria chamar a sua atenção essa noite para dizer que muitas vezes, principalmente quando nós descuidamos das pequenas coisas, a vida começa a desalinhar. Às vezes por descuido, às vezes por acidentes. O que eu aprendo é que a vida às vezes desalinha. É possível começar bem as coisas, e no percurso, na caminhada, na trajetória do seu destino, as coisas podem se desalinhar. Podem aparecer curvas, situações, circunstâncias que deixem você encurvado, desalinhado. E isso é um perigo grave que pode levar você a grandes e terríveis consequências. Mas esse texto fala aqui que Jesus, ele quer fazer na nossa vida algo extraordinário que absolutamente nada e ninguém é capaz de fazer. A despeito do desalinhamento ou de quão encurvado ou distante que as coisas estejam, Jesus, ele quer endireitar as coisas. Jesus veio na nossa vida para colocar aquilo que saiu do lugar no lugar correto. Às vezes, a vida sai do lugar. Às vezes, a vida toma um percurso que nós não gostaríamos. Tudo fica escuro, desalinhado. E isso traz muito sofrimento, muita dor. E aí nós precisamos entender que só em Jesus nós temos a graça e a alegria de não corrigirmos a rota. Vamos sofrer consequências terríveis. A perspectiva de vida dessa mulher era andar encurvada para sempre. Era essa a perspectiva de vida dela. Eu queria convidar você para pensar na realidade de alguém que se encontra nessa condição. Não ter uma noite de sono agradável. As dores eram insuportáveis. Sentia dores muito fortes. Olhava sempre para baixo. Tinha perdido o privilégio de contemplar a beleza do céu. Não podia sentar como uma pessoa normal, mas Jesus a coloca no lugar. Jesus endireita a vida dela. Jesus alinha aquilo que está torto. E eu acredito que Deus trouxe você aqui hoje para realinhar a sua vida.
para endireitar o percurso que de repente está distanciando você do propósito. Jesus te trouxe essa noite aqui para colocar as coisas no lugar. Há 3 aspectos sobre a enfermidade dessa mulher. Primeiro, ela estava encurvada fisicamente. Ela era obrigada a andar olhando para baixo, diante dessa circunstância, que não sabemos como aconteceu, mas aconteceu. Ela estava encurvada fisicamente, mas ela também foi encurvada nas suas emoções. Por quê? Porque era considerado uma aberração alguém nessa condição. Por causa da sua condição, ela passou a ser humilhada. Ela passou a sofrer rejeição. As pessoas não queriam conviver com ela. Sua condição física levou à dor da rejeição. Ela passou a ter ansiedade, ela passou a ter pânico, ela passou a ter depressão. O medo estava encurvando ela cada vez mais. Mas outro aspecto da sua condição é que ela foi encurvada espiritualmente. O texto diz que Jesus disse que essa mulher manteve presa por Satanás por 18 anos. O que Jesus nos ensina que a condição dessa mulher era uma condição espiritual. Satanás havia agido na vida daquela mulher e ela estava naquela condição presa por 18 longos anos. E o texto diz que absolutamente nada podia ser feito. O texto mostra que essa mulher era uma israelita. E eu queria chamar a sua atenção para isso aqui, porque é um dos propósitos que eu trouxe para ministrar essa palavra, para você entender o que eu vou dizer aqui. Quem era essa mulher? Essa mulher era uma israelita, uma crente da sua época. No entanto, mesmo sendo uma judia fiel, uma israelita fiel, mesmo sendo uma crente, ela ficou presa por Satanás por 18 longos anos. Se isso não chama a sua atenção, isso impacta a minha vida. Sabe por quê? Eu aprendo nesse texto que é possível ir na igreja por 18 anos e permanecer presa por Satanás. É possível manter-se humilhado, subjugado, encurvado, desalinhado pelo diabo. Essa mulher estava presa fisicamente, essa mulher estava presa emocionalmente, e essa mulher estava presa espiritualmente. Mas eu quero dizer para você essa noite, eu e você fomos criados para andarmos de cabeça erguida. Não andarmos curvados, desalinhados. Deus nos chamou para andarmos para frente, para cima. A Bíblia, ela nos ensina sobre 3 fatores que podem manter uma pessoa encurvada e desalinhada. 3 fatores. Eu queria que você guardasse isso no seu coração, querido, do fundo do meu coração. Primeiro fator, o diabo. O diabo é capaz de manter uma pessoa encurvada e desalinhada. Efésios 4, 27, a Bíblia nos diz, não deis lugar ao diabo. O apóstolo Paulo, o homem mais influente depois de Jesus do cristianismo, escreveu para mim e para você, que eu e você não devemos dar lugar para o diabo. Sabe por que Paulo está dizendo? Que se você der lugar, ele vai te destruir. Porque João 10:10 nos diz sobre o propósito dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não faz outra coisa senão matar, roubar e destruir. Portanto, um dos fatores capaz de deixar uma pessoa encurvada, deixar uma pessoa desalinhada é o diabo. O diabo, ele consegue oprimir
todos aqueles que ele consegue amarrar, de várias maneiras, com várias estratégias. Com várias estratégias. Quanto ao diabo, eu aprendo que existem 4 níveis de conflitos espirituais que não podem ser ignorados. Eu espero que você aprenda isso hoje para sempre. Quatro conflitos espirituais que não podem ser ignorados quanto ao diabo. Primeiro é a obsessão demoníaca. O que é a obsessão demoníaca? É quando a gente pensa que tudo é demônio. Você já conviveu com alguém aqui? Desse jeito? Eu já. Tudo é o capeta. Não, negativo, não é tudo não. Mas, se você der lugar, ele vai destruir. Primeiro nível de conflito é esse, obsessão demoníaca. Não caminhe nessa direção. Existem outras coisas também. Outro nível de conflito espiritual é a opressão demoníaca. O que é a opressão demoníaca? É quando as obras da carne estão sendo alimentadas e vencem os frutos do Espírito. Aí acontece uma brecha espiritual aberta. Acontece a opressão demoníaca. Eu vou repetir isso. Quando eu alimento mais a carne do que o Espírito, eu estou abrindo uma brecha espiritual. E aí acontece a opressão demoníaca. Terceiro nível que eu não posso deixar de considerar é a possessão demoníaca. A possessão é quando os demônios vêm e fazem ninho e controlam a pessoa. Subjugam a pessoa. E o quarto e o último nível que você não deve ignorar diz respeito a domínios de regiões. Marcos 5,10 diz assim: e implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Há um nível de domínio espiritual chamado domínio de regiões, que se refere quando os demônios dominam alguma região e não querem perder o território. Isso aqui é um nível de batalha hard. Deixa eu te dar um exemplo. Nós passamos quase 4 anos em guerra espiritual, lutando contra o domínio territorial que controlava o Taquari para a gente não entrar aqui. Vocês não têm noção das guerras espirituais que nós passamos. Domínios de território. Mas nós falamos aqui sobre os fatores que mantêm uma pessoa encurvada. Primeiro, o diabo. Segundo, o pecado. O Salmo 38, verso 6 diz: estou encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo saio vagueando e pranteando. O que o salmista está chamando a minha, a sua atenção, é que o pecado, ele encurva as pessoas, ele abate as pessoas, ele corrompe, ele destrói as pessoas. Davi adulterou, mas ele não cultivou o adultério. Abraão mentiu, mas não passou a vida mentindo. Jonas fugiu, mas não passou a vida fugindo. E o exemplo que a gente aprende com Adão e Eva é o exemplo de querer viver uma vida autônoma e independente de Deus. Terceira coisa que mantém as pessoas encurvadas: tristeza. Tristeza. O Salmo 42, verso 5 diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Eu quero te dizer essa noite, se você permitir, o diabo, o pecado e a tristeza podem encurvar, podem desalinhar a sua vida.
Jesus, ele não estava fazendo aqui apenas uma cura física. Jesus atuou em dois níveis bem diferentes na vida daquela mulher. Primeiro, ele atuou quando falou com ela, ele curou-a no nível da alma. Quando Deus fala, ele não apenas comunica, ele cria através da sua palavra. Algo novo acontece a partir da palavra de Deus. Jesus tocou nela, e quando Jesus a tocou, ele a atingiu no nível do corpo. Jesus sempre quer nos curar por completo, ele quer endireitar a nossa vida completamente. E aí hoje, a partir dessa introdução que nós fizemos aqui, me vem uma pergunta, e é sobre essa pergunta que eu quero trazer a resposta. Como alinhar a vida? Como realinhar a vida? O que fazer para manter ou para endireitar uma vida que está encurvada? À luz desse texto, à luz daquilo que nós lemos, da história dessa mulher encurvada, eu aprendo aqui 5 verdades de como eu posso alinhar a minha vida. Qual é o processo de Deus para realinhar, para endireitar aquilo que está curvado? Se você mesmo entender isso, nada vai impedir de Jesus realinhar a sua vida. Essas 5 verdades são 5 convicções que nós precisamos carregar na nossa vida para sempre. Primeira verdade, eu preciso ter a convicção de que mesmo desalinhado, saiba que Deus não esqueceu de você. Mesmo desalinhado, saiba que Deus não esqueceu de você. Isso chama graça de Deus. Isso chama favor imerecido de Deus. Isso chama manifestação do amor incomensurável de Deus para as nossas vidas. Lucas capítulo 13, versículo 12, do texto que nós lemos, nos diz: ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Observe bem, ao vê-la. A mulher, ela frequentava a sinagoga há 18 longos anos. E talvez ela chegou a pensar que Deus havia esquecido dela. No entanto, Jesus entra naquela sinagoga intencionalmente. E aí eu queria que você entendesse como é incrível a forma como Jesus nos vê e nos olha. A despeito de 18 anos, os líderes daquela sinagoga não importarem com ela, não anotarem, ninguém fazer nada por ela, Jesus a vê, Jesus a percebe, Jesus a enxerga. A Bíblia diz que Jesus viu a mulher no meio de tantas pessoas que ali estavam. Nós não passamos desapercebidos ao olhar de Jesus. Por 18 anos, ela foi à sinagoga e as pessoas não perceberam, não se importaram com o seu problema, não lhe deram a atenção devida. 18 anos. A mulher estava perdida na multidão, uma figura anônima, uma figura curvada e esquecida pela sociedade. Mas Jesus a viu. E sabe o que eu aprendo com isso? Deus nos vê, Ele está atento a todas as necessidades, a todas as batalhas, a circunstância, a realidade que nós estamos enfrentando. Ele conhece o seu sofrimento, Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu desalinhamento. O Salmo 11, versículo 7 diz: pois o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos verão a sua face, diz a Bíblia. Mesmo quando você não se sente visível, mesmo quando você se vê invisível, eu quero te dizer essa noite, Jesus está te vendo. Jesus está de olho em você, Ele sabe o que você está passando, Ele conhece cada lágrima que você tem derramado no seu quarto, no seu banheiro, no trânsito, por onde você caminha, Ele está vendo todas as coisas. Jesus vê cada suspiro que você dá, cada tentativa frustrada que você passa na sua vida.
O salmista, no Salmo 139, nos diz: o Senhor sabe quando nós estamos deitados e quando nós levantamos. Ele não esqueceu de você. Fala para a pessoa que está do seu lado: Ele não esqueceu de você. Mesmo que você tenha pensado que Deus não estava te vendo, Ele não esqueceu de você. Jesus nos vê, mesmo quando nós achamos que Ele esqueceu e não está mais nos olhando. Eu olho para esse texto e a Bíblia me ensina que Jesus toma a iniciativa, Jesus chama a mulher, Jesus impõe a mão sobre ela e Jesus declara a sua cura. E sabe o que isso me ensina? Ele se importa conosco. Jesus, Ele é sensível às necessidades das pessoas. As pessoas podem virar as costas para nós, as pessoas podem não se importar quando estamos gritando por socorro, mas a Bíblia diz que Jesus nos vê, Jesus nos nota, Jesus nos percebe, e Jesus não é indiferente ao que passamos. A mulher, ela não viu o pregador, mas o pregador Jesus viu a mulher. Max Lucado diz: a fé, ela começa quando você entende que mesmo encurvado, Deus continua te olhando. Eu quero te falar essa noite para você não esquecer do seu coração. Você é mais importante do que a sua religião, querido. Troque sua religião por sua salvação e por sua libertação. Jesus não nos chamou para uma religião, Jesus nos chamou para um estilo de vida. A segunda verdade que eu aprendo com esse texto sobre endireitar a vida, que para endireitar a vida, mantenha-se firme e seja perseverante. Mantenha-se firme e seja perseverante. Lucas capítulo 13, o verso 11, a parte A diz: e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. 18 anos. Queria te falar uma coisa: fé é continuidade. Você precisa entender isso. Fé é perseverança. Você não foi chamado apenas para crer. Você foi chamado para continuar crendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você avalia a sua própria fé hoje? Ela está no melhor nível desde quando você conheceu Jesus? Ou ela está pior do que quando você conheceu Jesus? A Bíblia nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 10, 36 diz: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. A vida é só perseverança. A mulher foi à sinagoga 18 anos com a mesma doença. Pare. São mais de 900 sábados sem receber a resposta para o seu principal problema. Será que isso é perseverança? 900 sábados, firme, cultuando todo sábado, adorando todo sábado, mesmo naquela condição. Sabe o que eu aprendo? Aprendo sobre resistência, e que a resistência ela é adquirida na perseverança. Ontem estava falando com a Ediane algo que eu carrego como um axioma para a minha vida. Perseverança é a única forma que existe de colher os frutos. Não se colhe frutos sem perseverança. Charles Chaplin já dizia: a persistência é o caminho do êxito. Siga em frente, mantenha-se firme,
Seja perseverante, seja persistente. Sabe o que Chaplin está me ensinando? Que é para nós, a perseverança na fé é o caminho para a manifestação de Deus. Quando eu olho para a vida dessa mulher, eu aprendo que eu preciso e eu fui chamado para resistir à síndrome da desistência. Resista à síndrome da desistência. Desistir não é opção. Domingo passado eu ministrei aqui, nada vai me parar. Não importa a circunstância, não importa o contexto, não importa a frustração, não importa a dor, não importa a batalha, eu vou seguir em frente. Jesus me ensinou, bater, bater, bater e abrir-se-vos-á. Buscai, buscai, buscai e vocês vão encontrar. Jesus me ensina sobre perseverança. E sabe por que Jesus me ensina você sobre perseverança? Porque na vida é como termina que conta. É como termina que conta a vida. Resista à síndrome da desistência. Não pare, porque Jesus vai endireitar a sua vida. Ela seguiu 18 anos, e depois de 18 anos ela tem um encontro com o Salvador, e Ele endireitou a vida dela. A pergunta que eu fiz quando eu estava estudando esse texto é: e se ela não tivesse ido naquele sábado? E se ela tivesse desistido? E se ela não tivesse continuado? Ei, entenda uma coisa: não pare, não desista, porque pode ser na próxima vez que você encontra. A sua presença, a sua fé persistente pode levá-la a viver um milagre. A sua fé, a sua persistência vai te levar a viver o milagre. Sabe qual é a receita do sucesso? A receita do sucesso para qualquer coisa na vida é: persevere, depois prospere. Essa é a receita do sucesso. Sabe que eu olho para a vida dessa mulher, eu aprendo algo muito precioso. Eu aprendo que o culto, a celebração, é para quem está com problema. Há pessoas que dizem: hoje eu estou cansado, hoje eu não estou afim, eu vou ficar em casa. 18 anos, mais de 900 vezes ela nunca deixou de estar lá. Há pessoas que dizem: a luta está muito grande, eu não dou conta. Outras pessoas dizem: o sofrimento é grande demais, minha vitória nunca chega. A vitória chega para aqueles que não desistem de lutar. Outras pessoas dizem: eu não vou ao culto por causa daquela pessoa. Essa mulher passou 18 anos sendo rejeitada. Ninguém a percebeu, ninguém a notou, ninguém se importou, ninguém a acolheu, ninguém fez nada. Mas ela foi em frente, ela persistiu, ela seguiu e ela encontrou Jesus. Sabe o que ela aprende? Que ela me ensina? Que cristianismo não é um cristianismo que eu vivo pelo outro. É o cristianismo que eu vivo centrado em Jesus. Se o outro não me trata bem, o problema é do outro. Deixa eu te falar uma coisa importante para você. Aquilo que o outro fala acerca de você não diz respeito de você, diz respeito do outro, dele mesmo. Essa é a forma de você lidar com as suas emoções. Geralmente, quando as pessoas não conseguem lidar com elas mesmas, estão em conflitos, estão perturbadas, angustiadas consigo mesmo, a melhor forma que elas encontram de lidar é depositar aquilo em alguém. E você precisa entender que a sua saúde emocional diz respeito a não absorver aquilo que o outro diz que é dele, não é seu.
O dia que eu entendi isso, acabou. Pode me xingar o que você quiser. Você está xingando é você, não sou eu não. Isso diz respeito a você, às suas doenças. Os terapeutas que estão aqui dentro sabem muito bem o que eu estou falando. Essa é uma das coisas, as premissas básicas da psicologia. Essa mulher me ensina. Eu vou ao culto independente da pessoa, independente do outro não me dar um abraço. Eu já passei por isso. Mas o pastor nem me deu um abraço. Eu perguntei para a pessoa, mas você não veio me abraçar por quê? Essa menina, essa mulher, ela me ensina que eu decido caminhar com Deus independente de qualquer circunstância. Essa mulher dá uma grande lição nas pessoas que por qualquer coisa deixam de ir à igreja, deixam de ir ao culto. Deixa eu ensinar uma coisa para você. O bambu chinês passa 5 anos crescendo para baixo, antes de crescer para cima. Sabe o que eu aprendo com ele? Perseverança é invisível até florescer. Perseverança é invisível até florescer. Não desista cedo demais. Deus tem a última palavra. Resista a essa situação que está querendo encurvar você. Caminhe, persista, vá ao encontro. Continue adorando, continue persistindo, continue louvando. Jesus vai encontrar com você. Ele está te vendo. Terceira verdade para endireitar a vida. Identifique e trate o real problema. Identifique e trate o real problema. Lucas capítulo 13, versículo 12, a parte A diz: ao vê-la, Jesus chamou à frente. São poucos casos na Bíblia que Jesus chama a pessoa para frente. Mas o que Jesus quer nos ensinar com isso? Jesus expôs o caso da mulher, porque antes de curar, é preciso saber a realidade do que está realmente acontecendo. Ao trazer a realidade do que acontecia com ela, Jesus mostrou a todos que o que acontecia na igreja há 18 anos e ninguém sabia. Você consegue ver isso? 18 anos aquela mulher entrou na sinagoga e foi invisível, Tiago. 18 anos ninguém se importou. Jesus a olha e diz: vem para cá. E quando Jesus a chama, Jesus está mostrando para eles que eles não estão percebendo os problemas. Eu aprendo aqui que o princípio da realidade é a percepção corajosa e real dos problemas e das falhas. Porque o diagnóstico só é preciso se demonstrar todos os contornos do mal a ser combatido. Aqui vai mexer um pouco conosco. Lembra de Neemias? Neemias toma a atitude arriscada de fazer a pergunta: como é que está o meu povo? E foi fazendo a pergunta que ele acabou sendo envolvido e tendo que ser a resposta do povo. Fazer perguntas pode mexer profundamente com a nossa vida. Para realinhar a vida, os fatos têm que ser vistos como aliados, como amigos, e não como inimigos. Você precisa enxergar o que de fato está acontecendo. E eu lembro de Jesus, eu lembro da palavra me ensinando. No encontro de Jacó com Deus, no Val de Jaboque, no momento da luta entre ele e o anjo faz uma pergunta para ele: qual é o seu nome? E eu fico imaginando como foi difícil para Jacó dizer o nome dele. Mas ele sabia que ele precisava de um toque, ele precisava do agir de Deus, ele precisava de uma intervenção de Deus. Ele estava a caminho do encontro do seu irmão, e o seu irmão tinha dito a ele que o dia que o visse, ele o mataria.
Está chegando a hora desse reencontro, ele para no Val de Jaboque e ele não quer prosseguir sem antes ter esse encontro com Deus, sem antes experimentar algo novo de Deus, sem antes desfrutar da graça de Deus sobre a vida dele. E nesse momento desse encontro, a pergunta que lhe é feita é: qual é o seu nome? E ele então vira e diz: eu sou Jacó. Sabe o que ele está dizendo ao anjo? Ele está dizendo qual é o problema dele. Eu sou enganador, eu sou trapaceiro, eu passo todo mundo para trás. É nesse momento que ele reconhece quem ele é, diante de Deus, diante da divindade, diante da beleza do Criador, que ele escuta o céu dizer para ele: não chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Quem muda a nossa história é Deus. Quem endireita a nossa vida é Deus. Até aquele momento, a vida de Jacó era encurvada, estava desalinhada, era só engano, era só trapaça. Mas naquele momento, Deus o transformou num príncipe. Num príncipe. O Senhor quer nos apresentar, queridos, as realidades da vida, não os devaneios, não os mitos, não. Deus não quer que a gente se conduza por contos irreais. Muitas pessoas vivem de fábulas, mas Deus quer mostrar os fatos. Greg Kroschel diz: Deus não cura aquilo que fingimos não ter. Deus não cura aquilo que fingimos não ter. Não é possível viver a versão original de Deus se não passar por um processo de cura. Sem reconhecer o que está encurvado, o que está desalinhado. É difícil ouvir um diagnóstico médico acerca da saúde com problema, mas vou te falar, é a melhor forma de ter um prognóstico correto e tratar de forma assertiva o problema. Não é negando que eu vou melhorar, é enfrentando a realidade que eu posso ser tocado e transformado. É isso que Jesus me ensina. Você nunca vai restaurar um casamento em frangalhos se não assumir o compromisso de entender os fatos, de coletar a realidade e aceitar que é a partir dos fatos que Deus promove a restauração. Jesus, ele no Getsêmani, deixou claro aos discípulos que ele estava sofrendo. Jesus não escondeu a dor. Deixa eu te falar uma coisa, não passe maquiagem nos poros, de onde Deus quer fazer verter gotas de sangue, querido. É assim que o Senhor nos cura. A fragilidade demonstrada de forma transparente faz parte do processo de restauração. Não tenha medo da verdade. Deus não opera fora da ótica da verdade. Sem verdade não há realinhamento. Eu preciso reconhecer. É por isso que Jesus diz: vem para cá. Todo mundo vai te ver, vai te notar. E vai perceber o que eu vou fazer na sua vida a partir de agora. Não é sobre o passado que eu vivi, é sobre o presente que eu vou viver e o futuro que eu viverei com Deus. Quarta e penúltima verdade: rompa com toda religiosidade. Para endireitar a vida, rompa com toda religiosidade. Irmão, isso aqui é sério. Olha só, Lucas 13, 14 a 16 diz assim: indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. E o texto diz: o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi e o jumento do estábulo e o leva para dar água? Então, essa mulher é uma filha de Abraão.
a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria no dia de sábado ser liberta, ou ser libertada daquilo que aprendia? Isso aqui é muito sério. Deixa eu te falar. O cativeiro do chefe da sinagoga era pior do que o da mulher. Era a opressão da religião. A religião diz, não pode curar no sábado, deixa morrer. Você entendeu por que ela ficou 18 anos sem ser curada, todo sábado indo na sinagoga? Porque não pode ser curada no sábado. Você consegue entender o que a religião faz com as pessoas? A religião destrói. A religião rejeita. A religião afasta. A religião impede de acessar o milagre. A religião valoriza os animais mais do que as pessoas. A religião cegava aquelas pessoas que não perceberam a aflição daquela mulher, que não foram capazes de discernir a opressão maligna e a escravidão maligna a qual ela vivia. A religião cega o olhar para a compaixão, cega o olhar para amor. A mulher estava afetada no corpo, o chefe da sinagoga estava encurvado na mente, no coração dele. Sabe o que eu aprendo? Qualquer tradição religiosa que impeça a ajuda ao próximo não vem de Deus. Jesus não morreu por uma religião, Jesus morreu pelas pessoas. A religião só destrói, só afasta, só segrega. Hoje eu quero te fazer um convite, em nome de Jesus Cristo, teu Salvador. Deus não te chamou para ser o síndico do céu. Deus não te deu a função de prefeito do céu. Sabe quem é o síndico, o prefeito? É quem quer decidir quem irá ou não para o céu. É por isso que a Bíblia diz que no céu nós teremos surpresa. Porque tem muitas pessoas que dizem Senhor, 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 e a Bíblia diz que não vão entrar no céu. Não seja síndico do céu. Deixa de ser um crente chato, xiita. Seja alguém que aproxima, que não julga, que não condena. Carregue na sua essência sempre a pergunta, como Jesus faria? Hoje eu apliquei isso na minha vida. Como Jesus faria? O que Jesus diria? A religiosidade segura o que Deus quer fazer na sua vida, querido. Eu vou repetir isso. A religiosidade segura o que Deus quer fazer na sua vida. A religiosidade é a caixinha que o homem encontrou para poder colocar Deus e aprisionar Deus. A Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e do que nós pensamos. Existem coisas que você ainda não foi capaz de pensar que Deus pode fazer. O método não é humano, o método é de Deus. A estratégia de Deus. E eu concluo essa mensagem falando da última verdade. Para endireitar a vida, creia que Jesus pode fazer o que você e ninguém consegue fazer. Para endireitar a vida, creia que Jesus pode fazer o que você e ninguém mais pode fazer. Lucas 13:11 diz:
ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. De forma alguma podia endireitar-se. Essa mulher, ela teve mais de 900 encontros com a religião e nada mudou na vida dela. Mas quando ela encontra Jesus, de verdade, tudo mudou. Queridos, tem coisas que você não consegue endireitar, você precisa entender isso. Aquela mulher não conseguia se endireitar sozinha. Lucas 1,37 nos lembra, pois nada é impossível para Deus. Para mim é impossível, mas para Deus não é. Enquanto há vida, há esperança. Antes de viajar para Moçambique, eu fui visitar o Rafael no hospital, já desenganado pelo médico. Com 50 quilos, já perdeu 55 quilos. E eu me pus ao lado da cama dele. E eu disse, eu quero orar por você, Rafael, segura aqui na minha mão. E ele segurou na minha mão e eu fiz a oração. Falei, Deus, se o Senhor não quiser fazer, o Senhor é Deus. Mas está aqui alguém que crê que o Senhor pode fazer. Se o Senhor não fizer, o Senhor vai continuar sendo Deus para a minha vida. Mas eu creio num Deus que faz milagres. O Deus que trouxe a vida do Rafael não é menor do que o câncer. Deus pode, conviva com essa convicção. Carregue isso na sua vida todos os dias. Creia de todo o coração nisso. Deus pode. Dinheiro não endireita. Nome não endireita. Política não endireita. Somente Jesus. Sem dúvida, Jesus escolheu ir exatamente num sábado na sinagoga, porque desejava deixar alguns ensinamentos. Primeiro, o sábado para o judeu era um dia mais importante. Para o judeu, o sábado indica recomeço, mudança de cena. Sabe por que eles vão ao sábado? Porque é uma mudança de ciclo, é assim que eles entendem. Um curso acaba e o outro está começando. Era o 7º dia da semana. A semana não tem o 8º dia. Eles vão à sinagoga no 7º dia para estudar um novo texto das Escrituras, porque vai começar um novo tempo, uma nova semana. Jesus trouxe um novo ciclo à vida daquela mulher. Ninguém mais pôde fazer isso na vida dela por 18 anos. A religião não pôde, mas Jesus fez. Só Ele pode endireitar a vida. Martin Luther King Jr. disse, a fé é dar o primeiro passo mesmo quando você não vê a escada inteira. Só Jesus pode, só Jesus perdoa pecados, só Jesus dá paternidade, só Jesus protege das trevas, só Jesus dá paz verdadeira, só Jesus dá plenitude de vida. A Bíblia nos chama a atenção dizendo que era apenas uma certa mulher, mas no meio da trajetória o Senhor diz, ela também é filha de Abraão. E eu concluo te lembrando das verdades que eu preciso carregar para endireitar a vida. Mesmo desalinhado, saiba que Deus não esqueceu de você. Seja perseverante. Identifique e trate o real problema. Rompa com toda a religiosidade. Creia que Jesus pode fazer o que você não pode, que ninguém é capaz. Um dia de encontro com Jesus pode mudar a sua vida para sempre.
Essa é a realidade dessa mulher, 18 anos de dor, de humilhação, de invisibilidade, deu lugar a uma nova vida. Uma vida realinhada a partir do encontro com Jesus. A mulher que partiu de casa sozinha, isolada, quebrada, volta para o seu lar, curada, digna, restaurada e com uma nova identidade. É isso que Jesus faz. Ela foi por uma cura no corpo, mas tocou o céu e recebeu tudo o que não se via. Ela foi por essa cura no corpo, pela sua alma abatida, por sua identidade ferida, por seu medo escondido, sua vergonha pública, sua solidão social e sua exclusão espiritual. Hoje eu quero te convidar, como tudo começa? Começa entregando todo o seu coração a Ele, numa inteira entrega para Ele endireitar aquilo que está torto. Enquanto a gente insiste em fazer do nosso jeito, a gente continua encurvado e desalinhado. Mas quando nós vamos ao encontro de Jesus, Ele alinha aquilo que está tudo imperfeito. Ele já tomou a iniciativa de morrer no seu lugar, querido. Você gostaria de ter um encontro real com Ele hoje? Talvez você tenha vivido até aqui numa religião, indo todo domingo na religião, mas a vida continua do mesmo jeito. Os mesmos problemas, as mesmas situações, tudo desalinhado. Com Jesus você consegue endireitar a sua vida. Ele te ajuda a colocar as coisas no lugar. Se você fizer a sua parte, Ele agirá naquilo que você não pode fazer. Jesus está aqui hoje para alinhar a sua vida, a minha vida. Então saia do seu lugar. Hoje Ele quer alinhar a sua fé. Ele tem poder para alinhar o seu casamento, suas finanças. Ele pode alinhar suas emoções, seu propósito, a sua vida espiritual. Como diz João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Vamos ficar de pé. És adorado entre nós, tão desejado